meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero começar pedindo perdão a Lídice e a Eliel. Eu troquei a ordem das músicas deles. Essa música ia cantar depois, ia ser outra. Mas eu pedi para Rodolfo pedir para trocar, porque eu tenho um carinho muito especial por essa música. E eu sou movido a música, aí pregar depois dessa música é melhor para mim do que se fosse outra. Essa música é muito especial, não é? A gente vai dizer que a gente louva e bendiz ao Senhor continuamente. Graças a Deus por isso. Amém. Irmãos, eu hoje quero falar de amor. Eu estou muito romântico. Eu estou saudoso porque Paulinha está viajando. Ela foi visitar as irmãs dela, viajou com o Caio, aí eu estou todo cheio de saudade. Antes de Paula viajar, aliás, bem antes de Paula viajar, acho que faz uns 2 ou 3 anos, eu não sei, mas quantos é que sabem, nós lemos um livro muito lindo, é um romance, chamado Amor de Redenção. E a gente leu já faz um tempo, na verdade eu li, Paula ouviu o livro, porque Paula comprou aquele audiobook, ela ficava lavando os pratos, arrumando as coisas e ouvindo. E eu li, e Lúcia, minha cunhada, está aqui, leu também, a gente leu. E agora, um dia desses, lançaram um filme desse livro. Está lá no Prime, para quem tem Amazon. E antes de Paula viajar, ela disse, amor, vamos ver esse filme. Aí eu normalmente não gosto de ver filme de livro que eu li, porque nunca é a mesma coisa. E de fato não é nunca, nem foi. Mas ela tem direito de pedir, né? Aí eu disse, vamos assistir. E eu assisti com ela Amor de Redenção há alguns dias. E esse filme e esse livro é um romance que emula, que se baseia, é uma adaptação, quase uma cópia ajustada da história do profeta Oséias. Profeta esse que foi do texto que o reverendo Mário Lessa leu. Mas eu quero falar desse amor, mas eu quero depois falar algo que é decorrente desse amor. Falar de amor não é fácil hoje em dia, porque a gente, quando fala de amor, a gente tem que definir que tipo de amor a gente está falando. Por exemplo, no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, e quando é traduzido, tem muitas palavras que são traduzidas por amor. Tem amor eros, de onde vem erótico, que é o amor de um homem por uma mulher. Tem o amor philos, de onde vem filantropia, que é o amor pelo semelhante. Tem o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor perfeito. Existem ainda outras palavras. Então, a gente, quando vai falar de amor, é importante que a gente explique de que amor, de que tipo de amor a gente está falando. Porque se a gente ficar nas músicas e nas poesias, especialmente aquelas politicamente corretas, a gente não vai entender bem do que a gente está falando. E eu não sei se eu vou escandalizar, Deus queira que não, ou talvez sim, algumas pessoas, mas eu gosto muito de música, e eu gosto muito de Lulu Santos. E eu gosto de Milton Nascimento, eu gosto de música boa, né? Música não presta quando é ruim. E Lulu Santos tem uma música que diz que toda forma de amor é boa, né? E Milton Nascimento diz que vale a pena toda forma de amor. E eu não sei se é exatamente assim, isso vale bem para uma poesia, mas eu não sei se isso vale bem para uma teologia, né? E eu e Rodolfo, a gente teve um bispo, quando a gente era mais jovem, Dom Robson Cavalcante, um figuraça, que um dia ele falando sobre esse amor, ele disse, essa história de que toda forma de amor vale a pena, é verdade. Às vezes vale a pena de prisão, mas vale. Porque o povo tem uma forma de amor aí que é crime, mas o povo diz que é amor. E era muito engraçado ele. Mas é difícil mostrar ao mundo o amor de Deus quando o povo não sabe exatamente o que é amor. Quem é que entende quando nós proclamamos 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo falando do amor de Deus, o amor ágape, e a gente diz assim, o amor é sofredor, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. Isso é uma coisa que não vai entrar na cabeça de quem não conhece esse amor de Deus, que é esse amor perfeito. Claro que o amor acaba na cabeça das pessoas. Ou então, quando vem João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí já melhora um pouquinho. Porque aí não é só o amor é perfeito, tudo espera, tudo suporta. Agora já pelo menos caracteriza que tipo de amor é esse. Não é qualquer amor que é assim.
Não é qualquer amor de homem, de mulher e de amigo. É um amor de tal maneira. É Deus que amou assim. Deus é que amou de tal maneira. É uma categoria de amor que é diferente. E tem um parênteses aqui de uma história. Quando eu era criança e adolescente, eu fui atleta. Não parece, mas eu fui. E eu também não era dos melhores, mas eu jogava. E tinha um pai de um menino que era do Salesiano. Eu era do Marista São Luís. E a gente jogava muito contra. E esse pai, ele ia assistir o jogo do filho dele, e eu estava lá, porque ou era antes do meu, ou era depois do meu, ou era contra mim. E eu me lembro muito bem disso. Eu acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos. E eu me lembro que esse meu amigo passava vergonha com o pai. Porque o menino ia jogar e o pai ficava no alambrado gritando, meu irmão, mas ele gritava absurdamente. O menino tinha 12 anos, mas ele gritava, olha, era um negócio muito maluco. Ele amava o filho dele da maneira dele, mas ele torcia muito. E naquele dia, eu muito novinho, eu fiz uma promessa. Que quando eu fosse pai, eu nunca ia ser aquele pai maluco, como aquele menino, para fazer o filho passar vergonha daquele jeito. Até que eu tive filhos, eles viraram atletas. Para fazer a história curta, quem hoje passa vergonha são eles, meus filhos. Porque eu gosto de assistir treino, gosto de assistir jogo e fico gritando muito. E ainda bem que a maioria de vocês nunca me viu fazendo isso, porque eu ia ficar com mais vergonha ainda. Paula já reclamou comigo, mas é maior do que eu. É a forma de eu amar os meus pequenos. E olha que meu amor não chega nem aos pés ao amor de tal maneira, que é o amor que Deus nos ama. Porque eu não sei se eu faria o que Deus fez por nós. Bom, mas voltando ao amor de tal maneira, esse amor real, esse amor de Deus, o texto que nós lemos é parte de uma profecia do profeta Oséias, que o livro de Oséias é uma mistura de história com profecia. É um livro profético, ele é um profeta, mas tem aí uma história. É uma mistura, Deus faz uma mistura de narrativa com profecia. Deus decidiu, Ele mesmo, mostrar para a gente o que é esse amor que Jesus vai falar de tal maneira lá no Novo Testamento. Como é esse amor de tal maneira, Deus resolve ensinar o povo e nos ensinar através de uma história / profecia de Oséias. E o contexto, para vocês entenderem, Oséias é o primeiro profeta menor, como a gente chama, porque a profecia dele é menor, comparando com Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que são chamados profetas maiores, os primeiros profetas que têm uma profecia mais longa. Oséias vem ali logo depois, Daniel, o profeta menor. E ele profetizou para um povo que se achava próspero, tinha um rei que estava fazendo alguma coisa ali pela nação, mas na verdade a nação não estava próspera, a nação estava apodrecendo em idolatria, em imoralidade, tanto é que pouquíssimo tempo depois o povo foi invadido pela Assíria, porque isso era a parte do norte de Israel, e o povo realmente estava vivendo espiritualmente uma das piores fases, mas achava que não, achava que estava bem, porque estava flertando com essas nações, ora a própria Síria, que depois veio invadir, ora o próprio Egito, ora Judá. Eles faziam transações e negócios, eles achavam que iam ficar bem, que iam ficar prósperos, como se aquelas nações fossem as suas amantes daquele povo, e o povo estava muito ruim. Aí vem o profeta que queria entregar uma palavra de Deus que confrontava, uma palavra de Deus que chamava o povo para o arrependimento, uma palavra que chamava o povo para a verdade de Deus e que eles não estavam vendo. O povo queria a palavra de falsos mestres, falsos profetas que existiam naquela época, que diziam que tudo ia bem, que tudo ia melhorar, e aquelas palavras que são, na verdade, paliativos, e a gente ouve tanto essas palavras hoje: tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Haviam profetas que diziam isso: olha, está tudo certo, olha aí, a gente está recebendo mercadoria da Assíria, a gente está fazendo negócio com o rei do Egito, a gente está fazendo as coisas, vai tudo bem, e era isso que eles queriam ouvir. Eles não queriam ouvir uma palavra que dissesse que eles deviam estar se arrependendo. Essa mensagem de Oséias, para a gente, é uma mensagem muito atual. Porque hoje, muitos de nós, embora aqui, lotando igrejas, e não só essa igreja, mas muitas igrejas estão lotadas. Onde você for, as igrejas estão lotadas. Igreja de parede branca, igreja de parede preta, igreja sacramental, igreja pentecostal. O que mais tem é igreja lotada de gente que querem ouvir palavras boas, palavras de vitória, palavras de prosperidade, palavras de amor.
Mas nem sempre as pessoas estão dispostas ou estão querendo ouvir palavras de Deus que nos chamem para um alinhamento, para um arrependimento, para uma verdade que não seja paliativa, uma verdade que seja eterna. As pessoas querem muito palavras que são mágicas, palavras que digam que tudo vai funcionar. Como pastor de igreja, tem algumas coisas que doem muito no meu coração, e eu sei que eu falo pelos outros pastores também, que muitas das vezes as nossas ovelhas, os nossos irmãos querem cultos para a gente se sentir bem, e não para ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim aqui, ou na internet, no Instagram, e dizem: pastor, eu adorei o culto. Eu digo: que bom que você gostou do culto, mas às vezes você não tem que adorar não, tem que ser difícil para você, o culto. Então, quando vem muito eu adorei o culto, eu fico meio com medo de que tipo de mensagem a gente está pregando aqui o tempo todo, porque nem todo culto é para a gente sair daqui se sentindo bem. Tem culto que é para a gente sair daqui se sentindo inconformado. Tem culto que é para a gente sair daqui se sentindo incomodado. Talvez hoje seja um desses que a gente vai sair incomodado. Mas a história misturada com profecia de Oséias é uma história meio maluca. E eu queria que você não ficasse escandalizado. Mentira, eu quero que você se escandalize. Eu fico dizendo as coisas, mas é mentira, aí meu coração não deixa. É para você se escandalizar mesmo, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Deus mandou o profeta casar com uma prostituta. Procurei uma palavrinha mais fácil, mas não tem. Deus manda Oséias casar com uma prostituta. O nome dessa prostituta era Gomer. E isso não é uma parábola, isso não é uma história inventada, isso aconteceu com o profeta. E o que é que aconteceu depois que o profeta foi lá e casou com essa prostituta? Ela o traiu. Mas mesmo, e eu estou fazendo aqui a história curta, mesmo ela o traindo, ele vai atrás dela. E ele age por amor de tal maneira. E ele sustenta ela, que o traía. Mesmo quando ela tinha o abandonado e estava com outros, ele continuava sustentando ela. Agora, imagine um profeta, um homem de Deus, indo para a casa da luz vermelha. Não sei se alguém pega essa expressão, não é assim, né? Eu sou da época de Tieta, que tinha a casa da luz vermelha. E perguntando: você viu Gomer por aí? Eita, perdão, não sabia que você ainda estava junto com ela. Não, tranquilo, mas você sabe dela? Ela está naquela casa de fulano, ou na casa de fulano, ou está aqui nessa casa de prostituição. E ele que dá a provisão para ela comer, ela não reconhece que a provisão vem dele. Ela acha que quem está sustentando ela são os seus amantes. E chega uma hora que, por dívida, ela é presa. Naquela época existia isso. As mulheres tinham donos. E ela então foi presa e foi levada a leilão como escrava. E Oséias então vai para esse leilão. E quando ele chega lá, ele diz para quem estava leiloando: ela é minha esposa. E quem estava leiloando diz: não importa se você diz que ela é esposa, ela é minha e ela tem um preço. E Oséias paga o preço. De novo, para ter ela de volta. E alguém vai dizer assim: Oséias, ela já é a tua esposa, e ela traiu você mais de uma vez, e você ainda vai pagar. E Oséias a resgata por um preço caríssimo. E alguém pode pensar que ele estava resgatando ela e pagando o preço para poder ter ela de volta e se vingar dela. Mas sabe o que é que Oséias faz? Ele restaura ela à posição de esposa amada. E ele renova com ela os votos de matrimônio. Me diga se isso existe. E parece estranho, parece não, é muito estranho, uma história dessa, uma profecia que Deus mandasse fazer. Mas o que Deus estava mandando Oséias fazer, quando aconteceu isso, e depois profetizar, era porque essa história estava ilustrando exatamente a relação que o povo de Israel tinha com o Senhor Deus Jeová. E ilustra, meus irmãos, exatamente a relação que Deus tem comigo e com você.
Depois que ele paga o preço, renova os votos, então Oséias começa a profetizar para o povo. Oséias vive no seu casamento o que Deus vive com a gente. O povo se perdeu na idolatria a Baal e as riquezas dos amantes da Síria, esqueceu a aliança que tinha feito com Deus. Deus ama, Deus sustenta e restaura a infiel. E eu e você, nós idolatramos o dinheiro, o poder, o sexo, o trabalho, o status. Às vezes a gente idolatra o marido, a esposa, os filhos. E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, nós esquecemos da aliança que um dia fizemos com Deus. Nós somos a noiva de Cristo, o Novo Testamento vai dizer. E a Bíblia diz que toda a terra é do Senhor e toda a plenitude é do Senhor, mas mesmo tudo sendo de Deus e eu e você somos de Deus, ainda assim Ele mandou seu Filho para pagar o preço por mim e por você que éramos dele desde o início. No entanto, nos escravizamos e precisava que um preço fosse pago para que a gente fosse liberto para ser dele de novo. E Deus fez isso. E não só Deus fez isso no passado e continua fazendo no presente, é Ele que dá a provisão para a gente e nós não reconhecemos. Nós achamos que o que temos, o que fazemos e o que somos vem dos nossos amantes. A gente acha que o que a gente tem foi a herança que o pai ou a mãe da gente deixou. A gente acha que o que a gente tem é fruto do nosso penoso trabalho e da quantidade de tempo que a gente estudou e do que a gente trabalha, porque a gente é um povo que trabalha muito, que rala muito. A gente acha que a provisão de Deus vem de outros lugares, mas é Deus quem nos dá a provisão. É Deus quem vem atrás de nós. Ele que nos compra, nos redime, nos resgata. Que amor é esse que Ele tem por mim e por você, mesmo sabendo quem a gente é, mesmo você sendo quem você é, eu sendo quem eu sou, Ele continua nos sustentando, ainda que a gente não reconheça, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos protegendo, porque Deus é assim. E Jesus não tem vergonha de nos chamar da sua noiva, da igreja, como Oséias não tinha vergonha de dizer que Gomer era esposa dele, mesmo apesar de trairmos tanto ele. Irmãos, você pode descumprir a aliança, mas Deus não descumpre a aliança que tem com você. Você pode ter perdido o seu primeiro amor. Você pode um dia ter dito num concílio ou em outro lugar: eis-me aqui, eu vou para onde o Senhor mandar. Você pode um dia ter prometido: Deus, eu sou teu, eu vou te seguir. Mas você depois esqueceu. E você esqueceu, mas Ele esqueceu que você o traiu. Ele não lembra dos seus pecados. Ele continua cuidando de você. E Ele vem para dizer para você: muda de vida, larga a idolatria, larga a prostituição, larga o apego ao pecado e vem para debaixo do meu cuidado, vem para o meu colo. Oséias em hebraico significa salvação, a mesma raiz da palavra grega para Jesus. Jesus é o nosso Oséias. Ele paga o preço caro da nossa liberdade, mesmo quando somos tão infiéis. E eu quero voltar a falar um pouquinho do filme, porque eu quero confessar algo a vocês, difícil de confessar. Quando eu estava com Paula vendo o filme, eu conhecia a história toda, porque eu conheço a história de Oséias desde pequeno e porque eu tinha lido o livro. Então não tinha novidade para o que ia acontecer. Eu sabia, estava antecipando todas as cenas do filme. Mas eu chorei muito vendo esse filme, muito, muito. E Deus me perdoe pelo que eu vou dizer agora, mas eu não vou mentir, eu chorava de pena do personagem que chama Michael e que na verdade é Oséias, com pena dele por tudo que ele estava passando, por como ele tinha tirado ela do prostíbulo, por como ele tinha cuidado dela, dado roupa para ela, dado comida para ela, cuidado dela, e mesmo assim ela traiu ele, e mesmo depois ele foi buscar e correu risco de vida e gastou tudo que tinha, e eu chorava com pena dele. O cara ama, faz tudo, dá um lar, dá uma identidade, dá uma família, é traído, perdoa, recompra, restaura, renova e é abandonado de novo, não recebe gratidão, segue amando, segue cuidando, e eu chorando com pena dele.
E a dor aumentou em mim quando eu penso que Gomer, a prostituta, sou eu. Se eu estava com pena daquele personagem, como não deve estar o Senhor? Quando eu faço tudo o que eu faço, quando você faz tudo o que você faz. E a gente peca, e a gente se reúne aqui domingo e quarta-feira, e a gente confessa o nosso pecado. E às vezes tem pecado que a gente nem confessa. Ou pior, a gente às vezes confessa para inglês ver ou para cumprir uma liturgia, mas não há arrependimento real. Arrependimento de quebrar o coração de quem nos ama tanto assim. E a parte da profecia que nós lemos, no versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Irmãos, é mais do que uma liturgia, é mais do que um rito e um sacrifício, é uma vida. O Senhor quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer. E eu fiquei pensando, e cantamos hoje: Senhor, te quero ouvir tua voz. Fiquei pensando que a gente deve orar hoje para conhecer o amor de Deus. Esse amor de Oséias, esse amor de tal maneira. Conhecer a largura, a profundidade e o cumprimento desse amor, mais do que os ritos e os sacrifícios. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quem perde o medo, porque está cheio do amor, fica livre. Tem uma amiga minha que mora em Portugal, que está aqui, e eu quero chamar ela Carol. Carol canta comigo há mais de 20 anos, e ela está aqui com Condes, e eles vão se aproximar para a gente ter um tempo de oração, e depois eles vão cantar uma canção. O final do livro de Oséias vai dizer que o que é que Jesus ia fazer por mim e por você. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Cristo é o nosso Oséias. E Oséias, no finalzinho da sua profecia, lá no capítulo 14, ele diz assim: eu, o Senhor, sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Isso é o que Deus está fazendo aqui com você hoje. Isso é o que Deus quer fazer com você todos os dias. Ele mesmo quer nos sarar da nossa infidelidade. Não vai ser nem eu, nem você que vamos nos sarar. É Ele quem vai fazer a obra de nos tornar fiéis a Ele. E a minha oração é que hoje Ele venha sobre nós, sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, como orvalho, como a chuva, e que a gente saia daqui para florescer. Mas irmãos, eu não quero terminar essa mensagem sem que eu e você tenhamos um tempo para se arrepender. Porque nós estamos conhecendo e ouvindo a palavra profética, bíblica, do amor de Deus por mim e por você. E Ele nos ama desse jeito, dessa maneira. Como é que eu e você não vamos nos arrepender de viver uma vida medíocre? Como é que eu e vocês não vamos nos arrepender de colocar todas as coisas em primeiro lugar e Ele em último? Como é que nós não vamos nos arrepender das palavras? Como é que nós não vamos nos arrepender de colocar o nosso umbigo na frente de todas as coisas? Agora é hora de arrependimento. Agora é o tempo de você, aí no seu lugar, investir um momento conversando com Jesus, o seu Oséias. E se você puder, esqueça quem está do seu lado. Por mais amor que você tenha a Ele, feche os seus olhos, tenha um tempo com o Senhor. Ele ama você, Ele restaurou você,
Ele não tem vergonha de você. Ele escolheu você. Ele está disposto a buscar você, aonde você estiver, no lugar mais sujo. Você pode ter esquecido da aliança. Ele esqueceu o que você fez. Ele quer restaurar você à posição de esposa. Hoje, o Senhor quer renovar os votos com você. Se um dia você disse, Senhor, eis-me aqui, Ele quer renovar essa aliança. Se um dia você disse, Senhor, eu vou te seguir, Ele quer renovar essa aliança. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Se arrependa. Igreja, se arrependa. Oh, Senhor, rasga o nosso coração, Senhor. Rasga o nosso coração. Circuncida o nosso coração. Tira o excesso de carne da nossa vida. A carne que sobra, a carne que está presente, tão forte na nossa natureza. Quebranta-nos, Senhor. Corta-nos, Senhor, como Tu cortaste essa manhã pelo poder da Tua palavra, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e corta, Senhor. Oh Deus, leva-nos de volta ao lugar de onde caímos, que voltemos ao primeiro amor, quando o Senhor nos buscou e nos encontrou em nossos pecados. Oh Espírito Santo, nos leva de volta, derrama sobre nós convicção de pecado e arrependimento, que como no dia de Pentecostes, o nosso coração seja compungido, e a grande questão do nosso coração seja: o que farei eu? Arrependam-se, convertam-se, mudem o vosso caminho, diz o Senhor, voltem para mim, vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos espedaçou, mas também nos sarará, fez a ferida e fechará. Queremos voltar para Ti, Senhor. Queremos voltar para Ti. Senhor, eu oro para que o Senhor faça essa obra que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Vem produzir santidade em nós, Senhor. Vem nos ajudar a confessar e a nos arrepender como convém. Muitos de nós nem sabemos como fazer isso, não fomos ensinados a fazer isso, não temos hábito nem costume de fazer isso. Nós precisamos de um milagre hoje. Precisamos que o Teu Espírito faça essa obra, para que ninguém ache que está sendo manipulado. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa aquecer os corações e te trazer, Senhor, aos joelhos, Senhor, nós estarmos de joelhos na Tua presença. Faz essa obra, Senhor. Faz essa obra. Nós te bendizemos, ó Jesus. Nós te bendizemos pelo resgate. Nós te adoramos pela provisão. Nós te bendizemos pelo perdão, pela segunda, pela terceira e quarta chances. Nós te bendizemos e te louvamos pelo chamado. Nós te louvamos, Senhor, porque foi o Senhor que marcou esse encontro conosco. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor que nos levou naquele dia para o encontro, para o concílio. Foi o Senhor que se revelou para nós. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor escolheu se revelar para nós em Cristo Jesus. Porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos reconhecer que a nossa provisão vem de Ti. Queremos reconhecer nessa manhã que tudo o que acontece em nossas vidas é porque o Senhor permitiu.
E nós não vamos dar crédito a ninguém mais que não seja o Senhor. Nós não vamos dar glória a ninguém mais que não seja o Senhor, porque a glória é devida ao teu nome apenas. Não vamos dar crédito à criação que nós tivemos, à herança ou ao trabalho, ou às capacidades. O crédito, a glória é ao Senhor. Porque foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem nos deu. Bendito seja o teu nome, Senhor. Quero